Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Ruth, a história de Ruth, a mulher que amava imensamente sua sogra. E isso segundo o livro de Ruth. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes. Ela é a personagem principal do livro do Antigo Testamento, que leva seu nome, Ruth. O significado do nome Ruth é provavelmente companhia feminina. Na época dos juízes, durante uma fome, uma família israelita de Belém, Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, emigraram para o país vizinho, Moabe. Seus filhos casaram com mulheres moabitas. Malom casou-se com Ruth e Quilion com Orfa. Elimeleque acabou morrendo e em seguida seus 2 filhos também faleceram. Com a morte do marido e dos filhos, Noemi resolveu partir rumo à sua terra natal e com isso ela liberou suas noras a retornarem ao seu povo. Orfa, cunhada de Noemi, partiu depois de alguma relutância, deixando Noemi sua sogra. Porém, Ruth demonstrou seu profundo amor por Noemi e lhe comunicou que não a deixaria e somente a morte poderia separá-las. Essa decisão de Ruth implicava necessariamente em sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia e a abandonar o seu Deus em favor do Deus de Noemi e ser sepultada no mesmo local de sua sogra. É neste contexto que aparece o versículo mais conhecido do livro de Ruth, onde Ruth diz a Noemi: "Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Essa declaração de Ruth contrasta nitidamente com a declaração de Noemi ao chegar a Belém, onde ela atribuiu a Deus a amargura que estava sentindo e insistiu que as mulheres lhe chamassem de Mara, que em hebraico significa amargo, ao invés do seu próprio nome. Quando chegaram a Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada, que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento para ela e para sua sogra. Ruth então foi respigar no campos de Boaz, um parente rico de seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia, e logo Boaz ficou sabendo de sua situação e da lealdade que ela possuía para com Noemi. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais que a favoreceu durante toda a colheita da cevada e do trigo. Mais tarde, Noemi instruiu Ruth a ir à eira durante a noite, a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malom e Quilion, e apelando para o casamento levirato, se casar com Ruth. Boaz consentiu com a proposta de Ruth e a enviou de volta para casa com um presente de 6 medidas de cevada. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e este deveria declinar de seu direito para que Boaz pudesse casar-se com Ruth. Então, na presença de 10 anciões da cidade, foi oferecida ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu de seu direito como parente remidor, Boaz voluntariamente assumiu o seu lugar e seguiu o costume do casamento levirato, um estatuto presente no livro de Deuteronômio, que permitia que o cunhado se casasse com a viúva de seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo.
Boaz casou-se com Rute, e o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada, e ela foi a sua ama. O texto bíblico diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a sua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, Obed veio a ser o avô do rei Davi. Rute é uma das 5 mulheres citada explicitamente na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus. Ao lado de Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente. Porém, essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar o Cristo. Na história de Rute, podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável para cumprir os seus propósitos. Noemi foi esposa de Elimeleque, mãe de Malom e Quilion, e sogra de Rute e Orfa. A história de Noemi está registrada no livro de Rute, no Antigo Testamento. Noemi viveu durante o período dos juízes em Israel, juntamente com seus filhos e marido, Elimeleque, o Efrateu. Eles formavam uma abastada família que morava em Belém de Judá. Porém, houve uma grande fome em Belém, o que fez com que Elimeleque resolvesse se mudar daquela região, em busca de melhores condições de sobrevivência para sua família. O texto bíblico diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A família de Noemi foi para Moabe buscando uma vida melhor, mas acabou encontrando uma tragédia. Não é possível saber quanto tempo se passou desde que aquela família chegou a Moabe até o dia em que Noemi ficou viúva. Em Moabe, seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, Rute e Orfa. Tão logo, a Bíblia também nos informa que Malom e Quilion morreram. Assim, Noemi, que já era viúva, acabou ficando completamente desamparada, sem marido e sem filhos. O texto bíblico diz: os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Tudo que havia restado a Noemi eram suas 2 noras. Num determinado tempo, ela recebeu a notícia de que o Senhor tinha visitado o povo de Israel e o período de escassez havia terminado. Então, Noemi resolveu voltar ao seu povo e liberou suas noras, para que cada uma voltasse para a casa de suas respectivas famílias e pudessem reconstruir suas vidas, casando-se novamente. Com alguma relutância, Orfa acatou o seu conselho, mas sua outra nora, Rute, resolveu acompanhá-la em direção a Belém. Ali nascia uma das mais belas histórias de companheirismo registrada nas Escrituras. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte
me separar de ti. O nome Noemi significa deleite, amável ou agradável. Entretanto, após todos os problemas que lhe aconteceram, ao retornar a Belém, Noemi não quis mais ser chamada pelo seu nome. Ela havia saído de Belém com sua família, repleta de esperança por dias melhores, mas estava retornando sem seu marido, sem seus filhos, sem esperança e sem alegria. Todo o infortúnio que lhe atingiu, ela atribuiu a Deus, e por isso quis ser chamada de Mara, um nome que expressava toda sua amargura, conforme ela mesma dizia: chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Chegando em Belém, Ruth, sua companheira inseparável, foi trapalhar respigando no campo, no período da colheita, pois a lei permitia que as pessoas necessitadas recebessem esse tipo de benevolência por parte dos mais ricos. Foi nesse trabalho que Ruth encontrou Boaz, um parente do falecido marido de Noemi. Então Noemi orientou Ruth sobre como proceder, a fim de que Boaz tornasse seu marido, com base no casamento levirato. E assim ocorreu. Então Ruth se casou com Boaz e deu à luz a Obed. Esse primeiro filho do casal foi considerado como filho de Noemi, que se tornou sua ama. O nascimento de Obed foi providência de Deus. O texto bíblico diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Irão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. No livro de Ruth, a história de Noemi começa no meio de grandes tragédias, mas termina com a bênção da misericórdia divina. A vida de Noemi nos ensina, sobretudo, que é Deus quem está no controle de todas as coisas. Ele é quem conduz a história e nada foge do seu controle. Aos olhos humanos, Noemi estava destruída, privada de felicidade, mas nos planos de Deus, o Senhor fez com que Noemi voltasse a sorrir, segurando no colo aquele que foi avô do grande rei Davi, cuja descendência resultou na vinda de Cristo. Boaz pertencia à tribo de Judá e morava em Belém. Ele era um homem rico e um respeitado proprietário de terras em Belém. Boaz viveu no período dos juízes de Israel. Sua história está registrada no livro de Ruth. Boaz foi um parente de Elimeleque, o marido de Noemi. O texto bíblico nos afirma: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. A Bíblia o descreve como um fazendeiro honesto e bondoso, que procurava garantir o bem-estar de seus trabalhadores. Após Elimeleque e seus 2 filhos morrerem em Moabe, as viúvas Noemi, Ruth e Orfa ficaram numa situação difícil. Ruth e Orfa, ambas moabitas, foram aconselhadas por Noemi a retornarem para suas famílias. Entretanto, Ruth decidiu permanecer ao lado de sua sogra e acompanhá-la de volta a Belém. Já em Belém, Ruth se aproveitou de um antigo costume que garantia aos pobres benevolência para que pudessem obter o sustento necessário para a sobrevivência. Assim, Ruth foi rebuscar espigas no campo. O texto diz que, por casualidade, Ruth entrou na parte das terras que pertencia a Boaz.
Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. A expressão do hebraico utilizada nesse versículo demonstra que Ruth não planejou aquilo. Entretanto, sabemos que tudo o que veio acontecer obedeceu ao propósito de Deus. No campo, Boaz percebeu Ruth e perguntou aos seus homens sobre ela. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixai-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada na casa. Boaz e os homens ficaram impressionados com aquela jovem estrangeira, pois seu testemunho era muito diferente do que normalmente se esperava de uma moabita. Ruth era tão honrada que pediu permissão para juntar as espigas deixadas para trás pelos segadores, apesar de aquele ser seu direito. Isto fez com que ela fosse admirada pelo seu caráter. O texto bíblico diz: Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Boaz concordou com o pedido de Ruth e lhe ofereceu proteção e provisão. Na verdade, Boaz concedeu a Ruth muito mais do que era esperado dele, demonstrando o tipo de pessoa que ele era. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Mais tarde, após o término da cega da cevada e do trigo, Noemi aconselhou Ruth a procurar Boaz, para propor-lhe que ele desempenhasse o papel de parente remidor, isto é, o parente que exerce o direito de compra da propriedade do falecido, neste caso, Elimeleque, Malom e Quilion. Apesar da lei não exigir a responsabilidade do casamento para o resgate da propriedade, de alguma forma houve a aplicação do costume do casamento levirato. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e que pela lei tinha a prioridade em tais obrigações. Após a recusa desse parente próximo, Boaz comunicou que cumpriria as obrigações como resgatador e que se casaria com Ruth. O texto bíblico diz: Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Da união de Boaz e Ruth nasceu um filho, que foi chamado de Obed. Obed foi avô do rei Davi. Boaz também é mencionado na genealogia de Jesus no livro de Mateus. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé.
Nessa passagem existe uma discussão entre os estudiosos acerca da mãe de Boaz. O texto bíblico deixa claro que Boaz era filho de Raabe e Salmão. Todavia, alguns intérpretes questionam se essa Raabe, mãe de Boaz, é a mesma citada no livro de Josué, como uma ex-meretriz, que foi acolhida entre os israelitas. Apesar de tal discussão, as evidências apontam que, muito provavelmente, a Raabe, mãe de Boaz, citada na genealogia do Senhor, é a mesma mulher que morava em Jericó e que acolheu os 2 espias enviados por Josué. Desse modo, Boaz pertenceu à linhagem pela qual Jesus veio ao mundo. E essa foi a história de Boaz.